Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou o Sidmir Moreno e nós temos o nosso quadro E Agora Prudente. O nosso entrevistado de hoje, Adolfo Padilha. E agora Prudente. Essa personalidade forte de Presidente Prudente, Adolfo Padilha, que foi atleta. Forte, hoje está gordo. Sim, foi atleta, foi secretário de esporte, atual secretário de turismo. Secretário de Desenvolvimento Econômico. E foi também diretor do Oeste Notícias. Foi quando eu o vi administrando. Eu lembro na Copa de 2002, o show que você deu de cobertura naquela Copa, que aquela Copa... Nós demos, né? A ideia ela é boa, mas se você não tiver uma equipe que assume, não funciona. Exato. Mas apresente-se, fale um pouquinho de Adolfo. Quem é Adolfo Padilha? Ah, cara, primeiro de tudo, eu sou um cara com espírito público, assim que eu diria... um pouco fora do ponto. Às vezes até eu acho que eu me envolvo tanto com causas que muitas pessoas não se envolvem porque acham que não vai virar nada, não vai acontecer nada. E eu acabo me envolvendo. Sou um cara que gosto muito da cidade que moro. Sou apaixonado no meu país. Eu tenho um histórico de esporte desde criança, então quando eu tive a oportunidade de ter o sentimento de vestir a camisa da minha cidade através da Ápia, quando eu tive o sentimento de pegar uma bandeira do Brasil em cima de um pódio do meu estado. Então isso foi despertando em mim essa vontade de querer ter um país cada vez melhor para meus filhos, para mim, para todo mundo. Isso é muito forte dentro de mim. Tenho muito orgulho de dizer que fui lembrado aí tantas vezes, como você falou. Eu sei que todo mundo fala isso, mas no meu caso, com 54 anos que eu tenho hoje, eu fui convidado a ser secretário de esportes e nunca pedi. Fui chamado a ser. Fui convidado a ser secretário de Desenvolvimento Econômico, nunca pedi. Nunca sentei na frente do prefeito e falei, me chama, estou precisando trabalhar. Fui chamado em 2011 pelo ex-prefeito Tupã, pela experiência de gestão privada que eu tenho como gestor de empresa. Você me acompanhou numa das minhas fases no Oeste Notícias, uma fase muito difícil, a empresa totalmente deficitária, e a gente saiu de lá com um resultado que não sou eu que digo, mas o mercado fala que foi o melhor momento do jornal, e me chamou para que eu usasse essa experiência para fazer o modelo de gestão da Cidade da Criança, porque ia inaugurar o Parque Aquático. Então, todo o projeto de gestão da Cidade da Criança, cargo por cargo, suas atribuições, desde o porteiro ao guarda noturno, ao diretor, ao cara que limpa a piscina, à segurança, aos recreadores, ao caixa, diretor financeiro, todas essas atribuições fui eu que desenvolvi. Pouca gente sabe disso. Eu fui contratado inicialmente para isso. Fui visitar alguns parques, a gente já conhecia alguns parques. Fui visitar alguns parques para conhecer a parte administrativa, não da piscina, né, que a gente ia para lazer. E fui desenhando na minha cabeça qual seria o melhor modelo de gestão para a Cidade da Criança. Então, eu tenho esse viés na iniciativa privada, já tive agências de publicidade, enfim, já agi com vendas, é uma coisa que a gente nunca para de fazer. Né? E então eu tenho muito orgulho de falar isso, Sidmir, por quê? Porque na bolha política, algumas pessoas dizem assim, só pegou cargo público. Não. Eu tenho orgulho, porque eu não fui implorar e nem pedir a ninguém. Eu fui convidado todas as vezes, e dessa última vez não foi diferente. Eu fui convidado pelo prefeito Ed Thomas, que na verdade ele tinha uma posição diferente para mim quando a gente conversou, e depois, por uma ocasião de situações, eu acabei caindo na Secretaria de Turismo, até pela experiência que eu tenho um pouco dessa forma do que ele precisava fazer na gestão de turismo. Agora, eu tenho muito orgulho disso, porque eu posso dizer que com 54 para 55 anos, se juntar todos os anos que eu fiquei em cargo público, se eu ficar até o final desse ano, dá 12 anos ou 13 anos. Né? Se for 12, vai pular para 14. E se for 13, não existe na ordem para o 12, entendeu? No 13 eu não quero ficar. Não quero ficar. Então, de dedicação, eu sou um cara, como você falou, de posição forte, e na política só pode ter posição forte quem não tem o rabo preso, e eu não tenho meu rabo preso com ninguém. Sou muito grato às pessoas que me deram a oportunidade, Agripino Lima, Paulo Lima, Dona Ana, a família Lima como um todo, ao Tupã quando me deu, ao Ed, que é um amigo de longa data, entendeu? Sou muito fiel, né? Sou muito fiel, sou um cara de uma fidelidade canina, de convicções com quem eu estou trabalhando. Né? As coisas ruins que aconteceram eu apago.
não levo isso para minha vida e aconteceram muitas coisas ruins. É natural. Vários nomes que eu citei aí me puxaram o tapete sem qualquer explicação. Eu não tenho problema nenhum em falar disso, porque eu não tenho rancor no meu coração, não tenho nada, mas é a verdade. Então eu não sou de omitir a verdade. E sou um cara que gosta de servir, cara. Eu fico o dia inteiro. Eu costumo dizer que hoje eu sou secretário de governo. Eu sou o secretário de turismo, mas, por exemplo, um cara me liga, Padilha, eu preciso de uma placa de 15 minutos. Padilha, tem um buraco na minha rua, Padilha. Porque como todo mundo na cidade sabe que eu conheço muita gente, e eu presto esse serviço para o bom governo que eu faço parte. Sim. Então eu tento passar isso para os demais secretários também, que a gente é secretário de governo, independente da pasta que a gente cuida, a gente como um todo tem que cuidar da cidade toda. Nós vamos abordar isso, vamos abordar esse assunto. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos apoiadores do nosso programa, a Brokers e Companhia, assuntos imobiliários, né, soluções imobiliárias, a Brokers. Se você vai comprar, vender, ou alugar, ou construir um imóvel, procure quem entende do assunto. Brokers e Companhia Soluções Imobiliárias, que fica na rua Assis Chateaubriand, número 185, em Presidente Prudente. O telefone é o 18 9985 0678. Temos também a Jadlog, sua encomenda de primeira classe. Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce. Agora, se você tem documentos ou pequenas encomendas, a Jadlog entrega em mais de 150 países. O telefone da Jadlog para Prudente região é o 18 3916 6711. Jadlog, a sua encomenda de primeira classe. E temos também o JJ Cabeleireiros, o José Antônio Conde e o Juliano Rodrigues, são referência em atendimento masculino na cidade de Presidente Prudente. Com ambiente moderno e climatizado, você tem lá o seu cafezinho expresso, um Wi-Fi, TV e bar. Localizado na rua Tenente Nicolau Maffei, 1120, o atendimento lá é sempre com hora marcada. Então você não vai chegar e ficar esperando, tá? Só vai tomar um cafezinho depois que fizer o seu corte, tá? E você pode marcar a sua hora através dos telefones 18 3916 3971 ou o 99785 3016 com o José Antônio, ou com o Juliano 99771 6225, 99771 6225 com o Juliano. Aberto de terça a sábado, das 8 às 19 horas. E agora eu vou começar aqui as perguntas, né? Com o Adolfo Padilha. Bom, Padilha, atualmente você é o secretário de Turismo em Presidente Prudente. E eu vejo que você é esforçado e tem conhecimento naquilo que faz, né? Você busca soluções aí para que a gente possa atrair, né, uma melhor renda e também emprego, porque o turismo gera emprego, né? Eu acho que a melhor indústria que existe é a indústria do turismo, que é uma indústria que não polui quando a pessoa é educada, é claro, né? Mas a gente procura educar para isso. E você trouxe aí eventos como, por exemplo, o Rally dos Sertões, o ano passado. Grande foi aí uma sacada sensacional. Isso movimentou toda a região. É um evento que já movimenta o Brasil, várias cidades do Brasil há muitos anos, e você trouxe para Presidente Prudente. Nós trouxemos, né? Tudo é um trabalho de equipe. Sim, claro, tem aquele que dá o desparte e fala assim, pô, isso é legal. Isso realmente, a gente foi buscar. Quando eu sentei com o prefeito Ed Thomas, ele de pronto falou, não, começa a projetar esse trabalho. E aí foi um convencimento, começou um convencimento dentro da própria equipe de trabalho. Alguns secretários tinham uns receios, que é natural que tenham, né? Outros de cara, Paula, Yuri da Cultura, Edilson do Planejamento, que já tem mais conhecimento de evento, já falaram, não podemos perder um evento desse. O Aristeu Penalva nos ajudou muito. Aí, aos pouquinhos, todo mundo foi entendendo a importância. E eu tenho para mim que foi um dos melhores eventos que já aconteceu em Presidente Prudente, fora daquele tradicional. Eu tenho uma participação efetiva, você sabe disso, nos clássicos que veio para Prudente. Sim, né? A gente, junto com o Agripino, fui eu e o Agripino que abrimos essa porteira. Sim. O seu Agripino, com aquele rompante dele, faz, que eu acho que eu peguei um pouco isso dele, sim, vai para cima e faz. Você faz parte da escola. Né? E a gente tem uma participação nisso. Mas o futebol é um evento tradicional. O rally eu comparo ele, Sidmir, eu não sei se você e o Ricardo vão lembrar, nós éramos bem mais jovens, quando teve um torneio internacional de basquete masculino no ginásio esporte do Municipal. Sim. Que veio 4 times Canadá, um time russo, tudo moleque. Faz muitos anos. Isso eu tinha. Nós tínhamos o time do Matilde Zacarias na época. Isso eu acho que foi em 80, anos 80, 81. Eu tinha 7 78, anos. Acho que foi.
E aquilo marcou muito, porque foi a primeira vez que a gente viu aqueles caras americanos com 2,20 metros de altura e tal. O rally eu comparo aquele evento, que foi um evento que você olhava nos olhos das crianças no Parque do Povo e você via, vai marcar essa criança. Né? Porque carro chama muita atenção. E o que legal, a parte boa do evento, foi que os participantes, alguns até que participaram de todas as edições do rally, afirmaram em vídeo que foi a melhor etapa dos 30 anos do Rally do Sertão. Como é que você não vai ter orgulho de participar disso? Da melhor etapa. Né? Ser um dos organizadores, né, cara? Ainda dentro do turismo. Porque as pessoas pensam assim, o turismo eu lembro que quando criança eu ouvia falar isso, eu vou falar isso até hoje, que o carioca chega em São Paulo e fala, a praia do Paulista é o Tietê. O turismo ele não envolve só um parque aquático ou um determinado evento. O turismo, ele existe o turismo religioso, existe o turismo de negócios, existe o turismo gastronômico. Saúde, varejo. E isso é algo que eu admiro em você. A gente tem conversado aí, às vezes, que se encontra, e você está sempre antenado, sempre buscando, né, trazer eventos para Presidente Prudente e procurando fomentar o turismo. O turismo, você constrói ele. Aí que está o grande... Hoje teve um evento, dias atrás teve um evento em Santo Expedito, e na conversa que eu tinha com a turma lá, eu falava assim, o grande problema do turismo no interior, ou cidades que... Primeiro que as pessoas entendem que turismo é onde tem praia, né? Onde tem serra. Então, aqui em Prudente acontece, às vezes as pessoas falam assim, mas Padilha, precisa de secretaria de turismo aqui? Aí você olha para o cara assim e fala, esse cara não sabe o que é turismo. Não sabe. Por que eu falo que o turismo você produz ele? Porque o turismo, ele abrange tanta coisa. Ele abrange a saúde, nós temos ótimas clínicas, o varejo, nós temos grandes marcas de hipermercado. Né? Ele atinge o lazer, ele atinge o esporte, ele atinge a educação. Então, quando você para na tua cidade, vamos pegar Presidente Prudente. Qual é o forte de Presidente Prudente? Saúde, varejo, meio ambiente, explorar a cidade da criança. Pouca gente sabe. Nós temos uma das poucas áreas do estado de São Paulo que ainda nós temos Mata Atlântica preservada. Está lá, 172 hectares. Tanto é que quando o senhor Agripino criou, um dos entraves foi isso, preservar aquilo ali. 172 hectares, dos quais 85% são de preservação. Entendeu? Então nós temos um ponto forte ali. Nós temos pontos, assim, o Balneário da Amizade estava totalmente abandonado. O prefeito me levou lá e ele me chama de Grandão e falou, Grandão, faz aqui o que você fez na Cidade da Criança quando você passou por lá. E a gente transformou, com o apoio da Prudenco, da Obras, da Saúde, um trabalho de equipe mesmo, do meio ambiente, entendeu? Todo mundo ajudou ali. E o balneário se transformou, você vai lá no final de semana, está lotado de gente. Então você pega um ambiente que não existia ou que estava danificado e transformou num ambiente de visita. Qual o potencial do balneário? O balneário é um dos poucos balneários dentro de uma área urbana no interior de São Paulo. E nós temos um aqui. A água ainda não tem balneabilidade, não, mas é um próximo propósito, que o prefeito Ed Thomas já conversou isso pessoalmente com o governador Tarcísio e já teve reunião na Sabesp, juntamente com o deputado Mauro Bragato, que está no escopo, que está no projeto para resolver. Então, antes disso tudo, existe uma estrutura técnica. O Prudente não existia, tecnicamente falando, como uma cidade turística. Fizeram no passado um projeto para tentar de município de interesse turístico totalmente acidentado e custou muito caro. Eu não estou aqui para criar polêmica, eu estou falando a verdade. Sim. Fizeram um projeto, gastaram quase R$70 mil, onde a pesquisa, em vez de fechar em 100, fechou em 112. Quer dizer, isso é até ruim para uma cidade que nem Prudente. Né? Nós pegamos o projeto, foi um desafio, porque Prudente pode ser um município de interesse turístico que facilita algumas verbas específicas. Sim. Eu quero fazer um deck no balneário, eu quero fazer um espaço melhor na Cidade da Criança, quero pegar, e quando eu digo quero, estou falando em nome do governo. Né? O prefeito quer, por exemplo, pegar o Pico da Neblina, fazer um mirante lá no Pico da Neblina, porra, um ponto mais alto de Prudente, é muito bonito lá à noite. E você tem alguns... Então, o que a gente fez? A gente estruturou tecnicamente Prudente. Hoje nós estamos no Cismapa, somos percussores da Rota Sol do Oeste, com mais 9 municípios. Né? Orientamos essa turma toda como fazer isso. E qual é o nosso grande entrave? É convencer as pessoas que a cidade tem potencial turístico. Porque é muito importante que você entenda o seguinte, existe estância turística, existem várias categorias, várias classificações para que você receba essas verbas de incentivo ao turismo. Então,
para isso tem que ter conhecimento, que é algo que ele está demonstrando aqui, para que possa fazer um projeto e o projeto chegue sem falhas. Você não vai apresentar um projeto para angariar aí, de repente, a palavra não é angariar, mas sim pleitear, né? alguns incentivos. É que o trâmite para a verba ela é mais específico e ela vai mais rápida. Né? Porque existe dentro do orçamento lá um total que é para as instâncias turísticas ou município de interesse turístico. Então é importante. O que nós fizemos? Nós tentamos pegar o projeto que tinha feito para não gastar mais dinheiro, mas não passava, não tinha jeito. Ia dar muito problema. Sim. Aí nós contratamos um turismólogo, especialista em desenvolvimento de projeto, junto com o Contour. Eu acho que o Contour nunca teve o espaço que ele tem hoje com o governo Ed Thomas. Até salas eu já ofereci para eles, para poder trabalhar. Fizemos, num primeiro momento, um convênio com o Sebrae. O Sebrae trouxe a fundação da FIA, um baita de uma imersão de 3 dias, como desenvolver o turismo, como desenvolver os projetos, como identificar o turismo na tua cidade. Convocamos todas as cidades, curso gratuito. Se a gente tivesse que pagar, era mais de 100 mil reais um negócio desse. O Ed conseguiu com o Sebrae, junto com o Cavalcante, a Paula, a equipe dele, que, aliás, são fantásticos para esse tipo de coisa. O Sebrae, realmente, poucas cidades não sabem usar essa parceria que o Sebrae pode oferecer. Além de serem pessoas altamente competentes, sim, e capacitadas, muito mais do que eu, entendeu? Então nós fizemos isso, tomamos todo esse cuidado e começamos a desenvolver o trabalho, né? Pagamos 17 mil reais, quer dizer, menos do que 1/3 do valor que foi pago no passado, e fizemos o projeto, foi entregue. Eu tive a notícia hoje que o projeto já saiu da Assembleia, já está com os técnicos da Secretaria, né, para avaliar o que nós fizemos lá. Nós criamos o turismo digital. Né? O turismo digital você vai na rodoviária, tem um monte de adesivo. Nós vamos começar agora a colocar nos restaurantes. Você bate o QR Code do teu celular, vai abrir os pontos turísticos da cidade, mostrando o horário de funcionamento, fotografias, a rota para você chegar, o histórico. Quer dizer, é prudente de ponta na tecnologia. Essa organização é importantíssima para quem pouca gente fora, sabe, mas não tem 10 cidades no interior de São Paulo que tem essa proposta do turismo digital. É por isso que você está aqui, para mostrar. E aí que faz uma grande diferença, cara, porque o que a gente buscou? Tem empresas especializadas que faziam isso e que cobravam, em média, 20 mil reais e mais 2 mil por mês. Eu, numa conversa conversa informal, eu conheci um cara que ele faz os pontuamentos do Google de localização. E eu falei para ele da minha ideia. Ele falou, eu consigo desenvolver isso. Custou para a gente menos de 5 mil reais. Poxa. E está na mão o link aí, onde você quiser você vai ver o adesivo, você vai pôr. Pegamos aquela casinha no Parque do Povo, que estava abandonada, próximo à TV Fronteira, está toda reformada, fizemos um palco natural lá no fundo. É a estupidez de algumas pessoas, né? Porque o jornalismo... Você sabe que se tem uma coisa que eu concordo com o Alexandre de Moraes, aliás, é a única, que realmente a rede social deu muito espaço para estúpido e idiota. Isso. Entendeu? O cara passa lá, faz uma foto, nossa, é o ET que vai descer aqui. Pior, se aposenta nas nossas custas, ganhando uma fortuna, coisa que nem 1% dos aposentados do Brasil ganha, não sabe fazer jornalismo, cria uma página no Facebook, faz um jornalismo podre, ridículo, covarde e mentiroso. Porque o jornalismo é o quê? Você pode dar opinião sobre a informação, mas a informação, sem ela ser correta, sem ouvir a outra parte, isso não é jornalismo. Isso é covardia, é fake news. Concordo em número, gênero e grau. Eu tenho dito muito que os jornalistas brigam pela liberdade de expressão. E eu pergunto, e a responsabilidade de expressão? Exatamente, bem colocado. Então, o cara não vê a obra terminada, não lembra que era uma casinha. O que nós fizemos lá? Primeiro que nós reformamos toda a casa, fizemos um palco lá no fundo. Qual é a ideia do palco? Foi do Dr. Belmiro Darcy, uma sumidade prudentina, né? Não é nenhum louco. Nós vamos inaugurar, eu quero inaugurar nos próximos 10 dias, está faltando só a parte de tecnologia, porque precisa pôr câmera de segurança. Lá vai ser um ponto de informação turística e de eventos turísticos. Entendeu? Então você vai fazer uma festa, você pode fazer pedágio lá, sim, você pode usar a estrutura do palco para fazer um lançamento. Você vai... Então a ideia é essa, transformar um ponto que estava abandonado. Isso é produzir turismo. Isso é produzir pontos de atrair pessoas, consequentemente, você faz dali um ponto turístico. E o Parque do Povo é um ponto fantástico, ali perto da sorveteria, na esquina e tal. Nós vamos pôr o mapa digital lá, nós pegamos uma cobertura
desenvolvida pelos universitários da UNOeste, que começaram a montar, que é biodegradável, cheio de coisas de meio ambiente. Os caras fazem foto. Será que vai ser uma cobertura para boi? Desmerece as pessoas. Algumas pessoas não sabem separar a diferença política com a necessidade de torcer pela cidade. Isso é outra grande estupidez que muita gente comete, né? E ali vai ser um ponto de informação turística, um ponto de divulgação de eventos para todo mundo. Por exemplo, ontem eu dei a chave do banheiro lá para um personal que tem lá 30, 40 alunos. Toda noite ele está ali no Parque do Povo. Eu falei, você quer a chave do banheiro? Porra, rapaz. Eu falei, pode pegar, tá aqui. Guarda tuas coisas aí, não precisa ficar levando embora. O cara tá ali, tá trabalhando, eu estou atendendo 40 municípios. Não vou fazer isso? Ué, prudente não somos todos nós, não foi o que o prefeito falou? Exato. Entendeu? Tem pessoas que, quando tem a oportunidade de poder servir, quer se achar dono. E eu sei que eu sou passageiro, como o prefeito também sabe. Então a gente construiu muito isso aí. A gente se preocupa em fazer muito isso. E com um orçamento super apertado. O turismo não tem um orçamento. Mas, para concluir o que eu estava te falando, o nosso maior empecilho é convencer as pessoas de que elas podem, sim, fazer. Sandovalina tem um ponto turístico, Teodoro, Venceslau, Mirante, Ayumas. Tem que saber buscar e produzir isso e convencer eles de que tem um caminho para isso. Esse é o maior. E o grande problema disso é a própria população entender que quando ela fomenta o turismo, ela cria oportunidades. Hoje, eu tive a oportunidade, no dia de hoje, eu fui conhecer um produto tecnológico e a moça me apresentou um produto, uma agência de São Paulo. E quando ela me apresentou o produto dela, eu falei para ela, esse produto você não tem que apresentar para a Secretaria de Turismo. Ela, como não? É mais ou menos como o turismo digital, é um mapa chamado, tem um nome Intertour. Eu falei, não, você tem que criar um produto baseado em tudo que você tem acoplado nisso, chamado Educator, para oferecer na educação. Por quê que eu falo isso? Você me permite mais um tempo. Quando você começa a mostrar para o jovem, para a criança, a importância do turismo, você está adiantando que a maior indústria, que vai ser a maior, segundo os estudos, é uma indústria que cada vez vai aumentar mais a sua capacidade de empregar e oportunidades é o turismo. No mundo. Quando você vai num resort, faça uma pesquisa. Pega 10 garçons que são altamente treinados e qualificados, recreadores, e pergunta de que família média que eles são no Brasil. Você não vai ver ninguém da família A, da família B, é C e D. Jovens que não tinham a oportunidade de fazer uma grande faculdade. Então, se você começa a mostrar para essas crianças que ele pode ser um agente de turismo em qualquer parte do hub, cara, é fantástico isso. Entendeu? Você sabe que eu falei isso para você já. Eu fui diretor da Vale FM em Presidente Epitácio. E eu olhava o potencial que o Presidente Epitácio tem. E eu dizia, e já disse isso para você. Você, como secretário de turismo, presidente Epitácio, ia fazer acontecer que dali ia virar. Porque ali tem potencial para ser um dos. Epitácio. Eu estou jogando baixo, tá? Entre os 5 melhores roteiros do Brasil, tranquilamente. Eu acho que Epitácio e Rosana é a Angra dos Reis em Água Doce. Exatamente. Entendeu? Falta um olhar mais carinhoso. E o melhor vendedor que eu conheci era um paranaense, o Edinho. E ele dizia assim, meu amigo, tudo se vende, tem que saber enfeitar o pavão. E eu nunca mais esqueci. Ele disse isso para mim em 1996. Ele falou, tem que saber enfeitar o pavão. E o turismo é isso, você soube fazer, você criou. Você lembra do Tom do Cajueiro? Era um menino que apresentava o maior cajueiro do mundo na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E a maneira dele falar, ele virou uma figura notória naquela época, que não tínhamos a internet, não. E o cajueiro não tem nada demais. Não tem nada demais. As areias que subiam, você vai lá, não é areia, é o vento. É o vento. Então é tudo conforme vende, né? Exato. Então é a maneira de enfeitar o pavão. Mas eu não posso conversar com uma figura competente como você e ficar restrito somente ao turismo. Vamos falar do esporte. Você foi secretário de esporte, claro que você não está respondendo por essa pasta hoje, mas nós tivemos em Presidente Prudente muitas equipes. Nós tivemos a Prudentina de Hortência, nós tivemos o próprio Matilde Zacarias, que trouxe grandes jogos do basquete masculino, nós tivemos o atletismo com o Eronildes, André Domingos, que hoje é o secretário de esportes, uma pessoa fantástica. O meu abraço, né, ao André Domingos. Nós tivemos Claudinei Quirino, nós tivemos tantas figuras competentíssimas.
Ariane Sorriso, nesse momento, no UFC. Então nós tivemos muitas figuras. Nós temos o Grêmio Prudente nesse momento. Mas nós perdemos muito, né? Você esqueceu de falar do Padilha, nadador, né? Não, Padilha, nadador. Mas é que eu não lembro do Padilha num Pouca Pan-Americano. gente sabe, mas eu sou o cara que mais medalha ganhei por presidente Prudente até hoje. Ah, é mesmo? Principalmente jogos regionais e jogos abertos do interior. Eu lembro mas eu devo citar assim, você, Mauri Rosolém também foi um grande nadador. Da sua época, né? De Lorgiani. Mauri Rosolém, eu que trouxe ele pra cá. Ele era de Oswaldo Cruz, eu já era secretário, eu tava mais que parando. E ele nadava em Oswaldo Cruz. E eu sou até padrinho de casamento dele. Mauri é um cara muito esforçado. E o de Lorgiani, o Yuji Oshiai, Selma Bacarin. Natação teve grandes nomes, né? No judô teve Jaime, teve grandes nomes. No vôlei, o Edu Blu. Nós tivemos a equipe brasileira de karatê também com o Otávio Lacombe. Agora, quando eu fui secretário, eu fui um pouco vítima do sistema, assim, né? Porque eu vou te explicar. As pessoas falam muito do basquete da Hortência, que foi fantástico, né? Do basquete da Matilde Zacarias também, que foi fantástico. Só que naquela época só existiam esses esportes. A gente na natação sofria, o pessoal do futebol do salão sofria, porque toda a atenção era só para eles. Falo aqui como testemunha que vivi isso. Então, quando eu fui secretário de esportes, eu falei, não, cara, eu não vou priorizar uma modalidade. E se você puxar na história e conversar com os esportistas, o meu período, junto com o seu Agripino como secretário de esportes, foi o único período, até hoje, que todas as modalidades participaram de competições de federação. Todas. Olímpicas. Todas. Foi o único período que os atletas tinham bolsa de estudos. Na minha época, a gente conseguiu, juntamente com o seu Agripino, com a Toledo, com o Objetivo, com o Ângulo, com a Unoeste, com a Unesp, nós conseguimos mais de 250 bolsas de estudo. É muito comum eu estar andando na rua e um cara parar e falar, pô, eu me formei em odontologia porque você que me arrumou a bolsa, pô, eu sou fisioterapeuta. E o que eu falo aqui na entrevista, porque é verdade. Sim. Não é mentira, eu tenho que ter orgulho disso. Não estou falando que eu fui melhor que ninguém, eu estou falando que o meu objetivo foi outro. E eu posso chancelar isso. Vou te confessar uma coisa rapidamente, te interrompendo, mas a gente trabalhou, acho que mais ou menos dos 10 anos que eu trabalhei nas rádios do Polo, pelo menos uns 5, 6 anos você era o diretor do Oeste Notícias. A gente passava pelo corredor e mal se cumprimentava. Exatamente. E eu sou meio fechadão, você também, mas eu já tinha admiração por você, porque corria nos corredores, o quanto você ajudava as pessoas. Exatamente. Quem convive comigo sabe que eu sou assim. Então eu falo isso aqui porque a gente tem que contar uma história. Feitosa teve uma grande passagem, teve todos que passaram lá, o Marinho, entendeu? O Natinho, o Sorton, o Celso Nespoli, entendeu? Todos tiveram boas passagens, mas a minha passagem eu me preocupei com um todo. Eu não me preocupei só com a modalidade. E eu posso falar isso porque eu fui vítima disso. Porque eles só lembravam da natação na época dos Jogos. Porque a natação, só o Padilha ganhava 10 medalhas de ouro. E era isso mesmo. Eu ia para os Jogos regionais, eu podia nadar 10 provas, eu ganhava 10 medalhas de ouro. E a nossa região naquela época era Bauru, era Marília, nós ia até Botucatu. O outro nadador ganhava mais 4 medalhas. Então, a gente fazia um volume de medalha. Acabava os Jogos regionais, nós éramos colocados de lado. Entendeu? Aí a atenção era para basquete, para vôlei, porque lotava ginásio esporte. Eu vivi isso, eu sofri isso. Eu me lembro muito bem que eu, moleque, esse meu lado de ser ativista, de ir buscar as coisas, eu fui no gabinete. Atitude. Eu fui no gabinete do seu Paulo Constantino sozinho. Subi lá, tal, porque onde ele via meu pai, onde ele via, ô, Padilha, nosso nadador, tal. Eu fui lá, falei, queria falar com o seu Paulo. E ele pediu para mim entrar, eu falei, seu Paulo, é uma puta sacanagem que fazem comigo. Ele, por quê? Eu falei, pô, eu ganho medalha para Prudente, sou o atleta que mais ganho medalha para Prudente, não tenho uma bolsa de estudo. Pô, meu pai é marceneiro, me lembro até hoje, ele ligou para a CEMEP na hora. Falou, como é que é isso? Outro grama de homem de atitude, né? Como é que é isso? O Padilha tá aqui, tal. Ficaram puto comigo lá, não vou falar o nome de quem era na época, não é o caso. Aí eu ganhei uma bolsa para estudar no Objetivo, porque o meu pai me apertava em casa. Meu pai falava, ou você estuda ou você aprende a ser marceneiro, mas você vai ficar querendo nadar. Eu peguei meu pai uma vez, fez um desafio para mim. Você só vai continuar nadando se você tiver carteira assinada. E eu não culpo meu pai disso. Eu me lembro até hoje, e essa história eu conto para todo mundo. O seu Pascoal, os 2 filhos dele, o Navarro, ele era gerente CEO da Brasimac na época, na Brasaço. Puta de uma indústria enorme e imprudente. Eu lembro. E os filhos dele, o Ricardo e o Pascoal, treinavam comigo. Pezinho de chinelo, bebia água. Né? Usou o Pascoal até hoje. E ele gostava muito de me ver nadar.
E um dia o Formiga, meu técnico, chegou para ele e falou, pô, o Padilha tá numa pressão terrível, mas por quê? O pai dele tá pressionando ele, tá, não sei o quê. Ele falou, manda ele me procurar. E o seu Pascoal era, porra, vamos. É a mesma coisa que você falar hoje com o CEO da usina Alto Alegre. Sim. Naquela época era a mesma coisa. Você falava, falei, pô, o seu Pascoal quer falar comigo, né? Brasaço, Brasimac era eu peguei e falei, potência. Porra, vou lá, né? E eu, moleque, cara, tinha 15 anos. Aí ele falou, o que tá acontecendo? Daí eu falei, seu Pascoal, meu pai tá falando para mim, ou eu tenho carteira assinada ou eu paro de nadar. Ele falou, tá bom, salário mínimo era, sei lá, o que é hoje, R$1.500. Ele chamou o cara do... Não, ele fez de jeito, pegou o telefone, fulano, vem cá. Pede todos os documentos Padilha, registra ele aí na carteira de trabalho, põe ele como jovem aprendiz, aí o que tiver que pôr, paga um salário mínimo para ele. O que você precisa de patrocínio? Eu precisava de umas 8 camisetas com o nome da empresa do senhor, 2 uniformes, 2 óculos, um maiô, mandou o cara anotar tudo, compra tudo pro Padilha. Fala pro seu pai que você vai ter a carteira assinada. Então, isso... Resolveu pela tua competência. Isso não foi ninguém comigo, entendeu? Eu fui brigar sozinho. E eu não consegui todos os resultados que eu queria na natação. Errei, acertei. Eu fiquei pouco centésimo de ir para uma Olimpíada, entendeu? Ganhei, fui campeão recordista brasileiro, fui campeão recordista paulista, fui participar de meeting representando a nossa bandeira. Você treinador na época do Ricardo Prado, né? Foi o medalhista de Ele era um pouquinho mais velho do que eu. Nadei na Europa, nadei em vários lugares. A natação me abriu várias portas. Eu costumo dizer que a natação me deu todas as oportunidades. E essa é a parte importante do esporte. Essa é a parte importante do esporte. Legal. Mas usando esse assunto esporte, nós queremos essa competência, essas opiniões para desenvolver, presidente Prudente. Você já demonstrou toda a sua competência em várias secretarias que passou. E uma das coisas que todos os governos padecem é a falta de equipe. Muitas pessoas não têm o caráter e a atitude que você tem. Você, quando está numa equipe, você veste a camisa e você sente a dor de todos, né? Você procura entregar o seu melhor. Eu tenho essa característica. Não sei se eu estou certo ou errado, você está certíssimo. Eu tenho uma admiração muito grande por essa atitude sua, por esse seu jeito, né, de brigar ali pela equipe, para entregar para a população e também para aqueles que o empregam, que o nomeiam, o melhor de si. E como sanar isso? Porque quando a gente fala de uma composição de governo, você acaba dando cargos porque teve um acordo lá atrás na eleição, teve alguém que o apoiou. Isso não vai mudar. Não? Não. Eu vejo... O cara que tentou mudar isso, quase mataram ele, foi o Bolsonaro. Né? Os resultados econômicos do país, por mais que eles são escancarados, que foram resultados históricos, nunca visto, contas públicas, saldo positivo, né? E nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, e o exemplo vem sempre de cima. E é duro falar isso, mas a gente tem que falar. Nós temos a classe política que reflete o povo que a gente tem. Pouca gente tem coragem de falar isso, eu falo. Sim. A classe política nossa reflete o que você e eu somos aqui, como povo. Infelizmente. Você tenta fazer um trabalho sério. Cara, eu tenho muito orgulho, Sidmir, de vir aqui no teu programa, em qualquer lugar que eu vou, olhar naquela cama e dizer assim, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Com todas as passagens que eu tive, desde 1993, busca todos os fornecedores que já trabalham para mim e ver se algum dia eu pedi ou solicitei uma vantagem para alguém. Entendeu? Sempre fiz pelos outros. Tenho muito orgulho disso. Honrei meu pai, honrei minha mãe e quero ser exemplo para os meus filhos. Né? Tive oportunidades que nego muito menos preparado hoje, é bichão na cidade, aí, cheio de dinheiro, cheio de carro. Tive oportunidade, mas não quis participar de esquema nenhum. Fui perseguido, muito, vasculharam minha vida, mas Deus me honrou. Como eu sempre senti no meu coração. Basta despontar. A pessoa despontou, mostrou competência, vamos fazer esse isso tudo é consequência dos enfrentamentos que a gente faz. Entendeu? Porque eu sou um cara que eu procuro ser justo. O que é certo, o que é errado. Já fiz merda, já fiz, quem já não fez. Já errei, quem já não errou. Entendeu? Mas erros que vão arriscar o que eu penso como cidadão, como honra, como educação que meu pai, um simples marceneiro, me deu, minha mãe, dona de casa,
Isso não. Isso eu nunca deixei, sempre busquei e enfrentei, cara, eu vou dizer para você, enfrentei situações complicadas de intimidação, mas também não me deixei intimidar, não. Fui para cima. Não é filho de pai assustado, não. Paguei um preço. Agora, formar uma equipe, ela é muito complicado, né? Porque, veja bem, hoje eu procuro ser secretário de governo. No começo de uma gestão, alguns secretários inexperientes, quando você vai falar alguma coisa, falam assim, pô, esse cara está se metendo na minha pasta. Mas com o decorrer do tempo, isso acontece comigo, eles começam a perceber que não, que eu realmente estou preocupado com o governo. E hoje eu vou te falar uma coisa que é muito importante. Eu já participei dos governos anteriores, mas nesse governo do Ed, hoje eu tenho uma boa relação com o Gardim, da CEMOB, com a Célia dos financeiros. A Célia é dura, cara, a Célia é dura. Mas aí quando você senta na frente dela e fala, Célia, assim, assim, ela te ajuda a achar uma solução. O Edilson do planejamento. Cara, se o cara me liga, Padilha, eu tô com meu documento, eu mando uma mensagem pro Edilson, ele fala assim, nem perde tempo de vir aqui, manda o protocolo. Dá 10, 20 minutos, o Edilson já me responde, ó, tá assim, 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 quiser trazer o cara aqui, entende o jogo político. Matheus de Obras, no começo era durão, mas agora ele é um cara do bem, entendeu? Filho do rock, né? Eu tenho ótimas passagens com o pai dele. Já falei isso para ele, já tentei ajudar muito o pai dele com o projeto de futebol. O Prudentino nasceu de uma perseguição com o rock, uma hora eu conto essa história. E eu acabei sendo o cara que tive que criar o Prudentino. Mas tudo nasceu porque o pessoal não queria o rock no futebol. É uma pena, né? Aí o que acontece? Eu tenho uma boa relação com o Geraldo, com o Cleito, busco ter essa mesma relação na Prudem, com o Fernandinho do Meio Ambiente, nós somos amigos de longa data. Então a gente vai construindo isso com a Paula da CEDEP. A Clélia, a esposa do Paulo, é um leão para trabalhar. Aquela mulher é um leão para trabalhar. Eu falo aqui sem medo de errar, uma baita sacanagem ela não ter salário. Uma baita sacanagem. Esposa do Ed. Eu chego pro prefeito e falo, prefeito, ninguém está prestando atenção nisso, só que sua mulher trabalha. Mas o Ed tem a linha dele e a gente tem que respeitar, né? As primeiras damas de antigamente, todo mundo esquece, né? Todas foram empregadas. Né? Tinha até umas que eram empregadas e nem trabalhava. Né? Eu não vejo o caso, mas eu digo, essa trabalha. Você chega na... Cara, às vezes você tem um compromisso com o Ed, 7 horas da manhã, você vai buscar ele na casa dela, e 6h30 ela já saiu pra rua. Entendeu? E sempre tentando ajudar todo mundo. Então, a dona Lucimara do Fundo Social, eu também tenho uma boa relação. A gente vai construindo isso. Sim. Não é fácil, não. De vez em quando você dá umas trombadas, tal, no começo. Mas eu tento passar um pouco também da minha experiência, porque eu tenho uma experiência. Não adianta dizer que eu não tenho. Sim. Eu fiz política pregando adesivo. Por que dizer que não tem? Eu comecei na política pregando adesivo em poste, porra. Eu fui convidado para ser cabo eleitoral, porque eu era um moleque, um nadador conhecido na cidade. Depois eu organizei os comitês jovens. Organizei o comitê jovem do Serra, do Mário Covas, do Fernando Collor. Entendeu? Então, quer dizer, vem lá de trás. E não é organização imprudente, não. Eu organizei a nível regional. Trabalhando com o grupo do seu Agripino, do Paulo, eu tive essas oportunidades. Ajudei a desenvolver partido, entendeu? Depois fui para a área empresarial. Entendeu? Fui cuidar, tive a oportunidade de trabalhar no jornal, fui para a Unoeste, eu criei a Unoeste Olímpica, desde a logomarca, tudo. O projeto Unoeste Olímpica foi um projeto que eu idealizei. Então tem muita história para contar, né, cara? Tem muita coisa para contar. E deixou um legado. Eu fiz muita coisa por Prudente, eu tenho muito orgulho disso. Tem muita coisa que aconteceu em Prudente que a iniciativa saiu de mim, assim, chegar, sentar, falar, pô, vamos fazer isso, seu Agripino. O parque aquático foi uma ideia que eu e o seu Agripino, nós temos uma foto abrindo a torneira junto. Poxa. Entendeu? Então, as coisas que... As passagens são muito boas. Os campos de futebol na Vila, eu lembro até hoje. O seu Agripino venceu as eleições num domingo. O Ismael me ligou e falou, o seu Agripino quer andar na cidade, vamos junto. Naquele Taurus vermelho que ele tinha. Andando por uns bairros, nós passamos pelo campo do Regina. Eu falei, senhor Agripino, se o senhor fizer um campo de futebol desse em cada bairro, com uma calçada e aqueles equipamentos de fazer musculação, pô, fica um ponto de lazer. Fez 27, pô. Entendeu? Igual esse. Saiu de uma conversa assim, cara. Nós falamos de grandes aqui, entendeu? Mas igual esse. Não, mas era outro tempo também, viu? O Agripino hoje não duraria 4 meses no governo. Como não durou. Quando veio a lei de responsabilidade fiscal, as pessoas têm que lembrar disso. Quando veio a lei de responsabilidade fiscal em 2001, ele perdeu o mandato. Não se dá para fazer mais como o Agripino fazia antes. Hoje, se o prefeito meter um trator no lugar e arrombar o negócio, ele perde o mandato em 15 dias. Mas é capaz de derrubarem, né, para favorecer
as maracutaias sim, que são costumeiras. Sempre assim. Mas você falou do Fernando Collor, né? Fernando Collor, a gente falou do esporte, eu deveria lembrar disso. Nós tivemos 2 jogos abertos aqui, mas nós tivemos a primeira Olimpíada Juvenil, foi realizada em Presidente Prudente, logo no primeiro ano de mandato do Fernando Collor. 1990. Mas vamos falar agora de economia de Presidente Prudente. É algo que o prudentino, é natural do ser humano criticar o quintal de casa, né? Mas indústria, né? Não só indústria. Eu acho tão estúpido quando a pessoa fala Prudente precisa de indústria. Não é só indústria. Vem plantar soja aqui no centro da cidade, é a mesma coisa. Você não sabe nem a vocação. São várias as situações que a gente pode alavancar a economia, pode melhorar a renda per capita, melhorar o produto interno bruto da cidade. Você já foi secretário de Desenvolvimento Econômico. O que falta? Olha, cara, eu acho que falta uma visão assim. Eu tenho, para mim eu tenho, converso muito isso com o Ed, que a grande indústria de Prudente é a cidade da criança. Eu posso falar por quê. A mesma água termal que passa em Olímpia é essa água que você nada no Termas, ali no Sesc. É a mesma água termal. Inclusive, aqui a bacia é maior que a de Olímpia. Certo? Nós temos uma população que está envelhecendo. O histórico de frequência do parque aquático da Cidade da Criança, se você for pôr em percentual, 60% eram pessoas idosas. Quando chegava no inverno, desapareciam. Certo? Aliás, o auge daquele parque aquático foi com a sua administração. Não, eu acho gozado algumas pessoas hoje. A Cidade da Criança tá assim. Mas o Padilha... Mas peraí, quando você esteve lá, você pegou tudo pronto? Fui eu que deixei, irmão. Esquece disso, não. Fui eu e minha equipe que deixamos tudo pronto. Depois que vocês saíram, acabou do jeito que acabou. Tá lá sem água na piscina. E agora nós vamos recuperar, porque o prefeito... Conheço vários membros da sua equipe que te elogiam aí que me conhece. Porque o prefeito Ed Thomas falou que vai recuperar e vai. Nós vamos recuperar o parque aquático. Nós entregamos o parque aquático com água. Isso é compromisso e vai ser feito. O prefeito já falou isso, me chamou ontem e falou, nós vamos fazer. Já sentei com o Matheus, secretário de obras, os projetos já estão prontos. Então, é aquele... Bom, mas depois nós falamos disso, que eu gosto muito de ouvir as pessoas assim, o Ed está morto. Tá, mas está todo mundo se unindo para derrotar ele, né? Mas está morto aí, por que vocês querem derrotar? Entendeu? Por que ele quer derrotar? Mas falamos disso uma outra vez. O que eu estava falando aqui? Você está me falando da economia. Então, por que eu digo isso? Olímpia se transformou por causa da água quente, certo? Nós estamos a 60 quilômetros do Paraná, 80 quilômetros do Mato Grosso. A água quente ela passa na frente daquele posto rodoviário. Ela passa aqui no Parque do Povo. Pouca gente Inclusive sabe. Tem um poço ali. Pouca gente sabe. Um dia eu passando pelo Parque do Povo, vi os caras mexendo num poço, fui saber o que é. Eles estavam fazendo um registro de contenção da água que ia para o Termas. Fui no gabinete do seu Agripino, falei, seu Agripino, a Sabesp está fazendo isso, isso e isso. Ele falou, que daí? Eu falei, vamos puxar um cano e pôr na piscina do Centro Olímpico. Ele olhou para mim, pode fazer. Fui lá na Sabesp, falei da ideia. Foi a primeira piscina com aquecimento termal do Brasil olímpica. Poxa vida. É a nossa aqui e eu era o secretário da época. Ela é aquecida? Até hoje. Só que hoje a Sabesp cobra porque o nosso amigo Nelson Bugalli fez um acordo da Sabesp porque não fez a manutenção dos canos na época da administração e agora tem que se cobrar uma taxa que eu acho um absurdo. Já falei para o André que isso está errado, que não tem que pagar pela água quente, porque a compensação era atender através da natação a natação social. Sim. Certo? Essa foi a proposta da época. Mas, enfim. Nós vamos abordar isso já. Vamos falar de burocracia. Então, quer dizer, por que eu falo que a cidade da criança é? Porque se a gente fizer um investimento de puxar água quente para o parque aquático, a maior indústria de Prudente vai ser o turismo através da cidade da criança. Você vai trazer gente aqui o ano todo. Nós temos um aeroporto internacional, entendeu? A cidade da criança já provou que ela tem esse talento de atração. E é uma indústria do turismo. Vai ser um parque aquático com aquecimento termal. Vai vir sem ser termal, eu tinha registro de pessoas que vinham de Brasília, de Goiânia, de Manaus, no parque aquático, quando ele estava funcionando. E nós estamos um parque aquático dentro de um parque ecológico fantástico. Sim. Ali está a grande indústria. Sim. O resto, o talento de Prudente é prestação de serviço. Sim. Tecnologia. Nós temos indústria de tecnologia. Temos muita coisa. Muita coisa boa. E poucos prudentinos sabem disso. Né? Tá. Burocracia. Você acabou de falar aqui de alguns entraves. Falou que talvez seu Agripino não duraria 4 meses. Essa burocracia atrapalha o desenvolvimento da cidade? 2 coisas atrapalham muito. A burocracia e a perseguição política
e a falta de bom senso de algumas autoridades em entender que se o objetivo vai ser alcançado, não faz mal sair um pouquinho da regra. Aí eu estou falando de Ministério Público. Sim. Né? Porque algumas coisas o Ministério Público leva a ferro e fogo e aí a gente não consegue atingir o objetivo. E se saísse para ver, pô, vai atingir. E nós temos alguns que saem. E quando eles saem, eles falam, não, dá para fazer, pode fazer. Mas tem uns que não querem nem saber e não saem. Isso atrapalha um pouco. E a concorrência política. Porque o que acontece? Vamos dar o exemplo dos 90 milhões, né, que agora está aí na pauta. 90 milhões. Vai pôr 90 milhões na conta do prefeito. Aí você vê comunicadores irresponsáveis dizer que o prefeito gasta como quer, que é uma carta branca, não tem nada disso. As pessoas sabem muito bem, os 90 milhões a Caixa Econômica Federal veio, pegou o perfil de Prudente, como que a economia financeira está sendo aplicada dentro da prefeitura, viu que a prefeitura tem capacidade de pagamento, viu que a capacidade de endividamento dela ainda está muito grande, viu que ela é uma boa cliente, que pode pegar o dinheiro tranquilamente, aprovou o que foi apresentado pela Célia e pela equipe dela, aprovou o escopo que o Matheus fez das obras e precisa... O parecer positivo da Câmara é um processo. Não é a Câmara aprovar, já está certo. Daí vai para uma Câmara técnica, essa Câmara técnica finaliza e dá um crédito de 90 milhões, que tem que executar as obras. Como é que vai executar as obras? Não é do jeito que o prefeito quer. Vai ter que licitar, vai ter que participar. Talvez não dê tempo nem dele usar os 90 milhões. E é onde eu entro para ser essa birra política. Pessoas que ficam construindo mentiras ou dando informações desencontradas para querer criar um factoide. E quem perde com isso? A Sabe população. Vou te dar uma das obras que eu achei fantástica. Você vai na Ademar de Barros, entra para ir para Construserra. Você já procurou ir lá no horário de pico? Você já foi lá, Ricardo? Eu passo por ali É um porque eu dos moro ali piores congestionamentos da Imprudente. Sabe o que está programado no projeto? Você está vindo na antiga Sambra. Ali vai abrir uma avenida paralela àquela rua que vai te jogar lá já na rotatória no Super Mufato. Cara, como é que você vai ser contra uma obra dessa, meu Deus do céu? Né? Então, peraí, o vereador que é contra 90 milhões, você sabe que eu tenho um estilo de comunicação agressivo. Eu falei hoje, vamos botar a foto do vereador e falar assim, ele é contra o recap do São Domingos, do João Domingos. Ele é contra o recap do Humberto Salvador. Ele é contra a via que vai desafogar o seu trânsito. E põe a foto do cara. Porque já que o cara faz a política baixa de fazer discursinho, que ele sabe que não é desse jeito, vem cá, você não precisa de empréstimo para ver, a prefeitura não é diferente. A prefeitura não é diferente. Então você vê que é birra política. Eu acho que a divisão política ela tem que ser discutida, ela tem que ser feita. Mas quando você começa a ir contra, só por ser contra, não, aí sai do propósito. Então presta atenção, porque agora eu vou dar minha opinião. Quem conhece São José do Rio Preto, e foi em várias épocas em São José do Rio Preto, eu vou dizer uma coisa, há mais ou menos 15 anos, São José do Rio Preto colocou numa mesa de negociações 3 grupos políticos rivais, e que viram que São José do Rio Preto estava perdendo não só para Ribeirão, que era o seu concorrente mais próximo, mas também para aquelas cidades da sua região, como Jales, Votuporanga, Catanduva, Fernandópolis. Estava perdendo muito por aquela briga política, que a população estava perdendo. E aí sentaram numa mesa de negociações e disseram, vamos trabalhar todos juntos por São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto hoje é uma grande potência, uma cidade linda, onde tem ali as concessionárias de automóveis, todas as principais marcas, Land Rover, Jaguar, enfim. Condomínios, nós temos um lado daquela cidade ali que é uma Presidente Prudente só de condomínios de alto padrão. Se você pegar, margeando o São José do Rio Preto pela Washington Luiz, é uma cidade que você vai se sentir na Marginal Pinheiros, que é mais privilegiada que a Marginal Tietê, quando você olha no sentido de indústrias e grandes empresas, é bem mais bonita a Marginal Pinheiros. Enfim, nós precisamos de bom senso de todos aqueles que mandam, sejam no setor jurídico, o setor político, tanto ele legislativo como executivo. Todos precisam sentar e ter um consenso para que possamos desenvolver Presidente Prudente. Prudente é muito bairrista nesse sentido, né? Hoje, eu digo assim, você pega a administração do prefeito Edi Thomas, ela sofre um ataque constante de uma TV que o dono é candidato a prefeito.
As pessoas precisam começar a entender isso. Você não vai ver boa notícia nessa TV porque ele é candidato a prefeito. Então hoje nós temos uma frota de ônibus que nunca existiu em Prudente, nem quando foi tirada a Brasília, porque quando foi tirada a Brasília juntou 2, 3 empresários, só trouxeram sucata para cá. Nunca respeitaram o contrato como tem que for, mas também foram sugados pra caramba, eu posso falar isso, tenho que falar. Falamos, a gente semana sabe passada disso. Falamos sobre esse assunto. A gente sabe, era uma filinha de gente lá querendo pegar a favor. Né? O prefeito vem e enfrenta isso, entendeu? Ganha na justiça o direito de fazer uma nova licitação. Nunca tivemos ônibus tão novos como tem hoje. E se fura um pneu de ônibus porque quebra, ou se quebra um ônibus porque quebra, mesmo sendo novo, é nele que vai. E a população tem aquela mania. Esses dias entrevistaram uma mulher que ela falou que não, o ônibus sempre atrasa. Eu conheço uma amiga minha que perdeu um emprego. Coincidentemente, o pessoal da CEMOB, um dia ou 2 dias depois, no mesmo lugar, viu a mulher e foram perguntar para ela, quem que é sua amiga que perdeu o emprego? Ela falou, não, eu ouvi falar. Entendeu como é que é? É então, a falta de bom senso. Então o governo do Ed sofre esse ataque, infelizmente. Eu comparo assim ao que a Globo fez com o Bolsonaro, a mesma Globo aqui através da fronteira, eu vou falar o nome, faz com o Ed Thomas. E olha que a gente tem um monte de amigo lá dentro, mas a gente... é sua. Não tenho medo nenhum de falar isso, é tão evidente. Mas aqui é um canal que está aberto a todos. Eu vou convidar também o prefeito Ed Thomas, vou convidar o ex-prefeito Tupã, quero convidar desde já, deixar aqui o meu convite para o ex-deputado Paulo Lima, que será candidato também. Vou convidar vereadores da atual Câmara, vou convidar ex-vereadores, enfim. Esse aqui é um espaço para que a gente possa debater Presidente Prudente e trazer soluções. Mais do que críticas, eu quero soluções para Presidente Prudente, nós precisamos desenvolver essa cidade. É isso aí. Mas desde já, muito obrigado, Adolfo Padilha. Faça aí suas considerações finais, agradeça. Eu agradeço. É o que você falou, a gente se conhece há tanto tempo, mas nos últimos tempos que a gente tem conversado mais, né? E eu agradeço, eu sempre gosto de ter o espaço de falar, porque a gente que se coloca publicamente, Sidmir, e a gente se coloca de uma forma que não é ficar na omissão, né? É bom quando a gente tem a oportunidade de falar, porque é o que você falou, você conhece várias empresas, várias pessoas que já trabalharam comigo e não me pinta como um bicho-papão, que eu também entendo que é essa bolha política que faz. Sim. Porque eu não devo satisfação a eles, eu devo satisfação com quem eu convivo. Eu sou um cara sério, cobro resultado, mas sou parceiro pra caramba. Entendeu? Se você for hoje lá na Cidade da Criança, no passado, eu tenho um grupo de WhatsApp, desde a época do Oeste Notícia, eles formam, eu estou no grupo, nas outras empresas que eu passei, enfim. Então, o que vale para mim é o resultado. O esporte me ensinou a ser objetivo. Então, nós temos que chegar no objetivo. Isso eu aprendi com o esporte. Alcançar esse objetivo. Eu acho que esse negócio meu, vamos buscar, vamos tentar fazer, eu aprendi um pouco com o seu Agripino mesmo, de verdade, porque teve uma época, você sabe disso, que o seu Agripino era 5 horas da manhã, eu já estava com ele, e a gente tinha que almoçar junto, eu tinha que levar ele para almoçar. E eu aprendi muita coisa boa com ele, as coisas ruins deixo comigo, e então eu peguei um pouco desse viés para trazer nas oportunidades que eu tenho de serviço público. Eu te agradeço, muito legal aqui, Ricardo, o estúdio, parabéns. E um lugar legal, hein, gente? Para quem quer fazer aí um ensaio de ser comunicador. Entendeu? Tô aprendendo com você. Não, tá legal. Mas vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Brokers. Se você vai comprar ou vender um imóvel, procure quem entende do assunto. A Brokers e Companhia, Soluções Imobiliárias, fica na rua Assis Chateaubriand, número 185, em Presidente Prudente. O telefone é o 18 99825 0678. Temos também a Jadlog, sua encomenda de primeira classe. Coletamos e entregamos as mercadorias do seu e-commerce lá na sua empresa e entregamos no destino. Temos também o envio de seus documentos de pequenas encomendas para mais de 150 países. Ligue 18 3916 6711 que a Jadlog vai buscar. Temos o JJ Cabeleireiros. José Antônio Conde e Juliano Rodrigues são referência em atendimento de corte de cabelo e barba masculino na cidade de Presidente Prudente há mais de 25 anos. Com um atendimento moderno, tá? Todos atualizados ali, com os mais modernos cortes. Você é moderno, Padilha, na hora de cortar o cabelo, ou você mantém esse corte? Eu corto lá no Pretz. É. Cortei muito tempo com oh, meu Deus do céu, vai ficar bravo que esqueci o nome dele, o Benê. Cortei meu cabelo com o Benê acho que uns 25 anos.
Mas nós temos aqui os parceiros, o Juliano. E hoje eu corto no Pretz. Isso, e o José Antônio Conde. O local conta com um atendimento classe A, um cafezinho expresso, Wi-Fi ali enquanto você espera, mas apesar que lá você não precisa esperar, você pode ligar e marcar através do telefone 3916-3971 ou 99785-3016. Esse é o telefone do José Antônio. O telefone do Juliano é o 99771-6225, que estará aberto de terça a sábado, das 8 às 19 horas. Volto semana que vem com mais um entrevistado aqui no Conexão Verdade, nesse quadro E Agora Prudente. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que teve aí a paciência de acompanhar aí e ver essa entrevista sensacional. Valeu a pena, hein? Conversar com Adolfo Padilha.